Laura, Sol e Lua. E aí, meu povo, vamos dar continuidade nessa viagem? Estamos em solo coreano, finalmente. E aqui dentro do aeroporto, a gente vai pegar um metrô para sair do aeroporto e pegar outro metrô para ir até o centro de Seul. Até a estação de metrô foram menos de 10 minutos. Em relação aos transportes públicos, são de excelente qualidade, mas comparando com o Japão, eles atrasam um pouquinho. Chegamos então na estação, fomos atrás de comprar o Team Money Card, mas para irmos até o centro de Seul, foi preciso comprar um ticket à parte. Tem duas opções, o trem mais lerdo e o trem mais rápido. A diferença entre eles vai ser o valor e o tempo. No trem comum, ia levar entre 80 a 90 minutos. E no trem mais rápido, entre 40 a 50 minutos. Compramos o nosso cartão Team Money Card na loja de conveniência e resolvemos recarregar eles dentro da estação, antes de ir para o centro de Seul. E Matheus, olha aí onde é o nosso vagão. Nesse ticket que compramos, tem o vagão e a poltrona correta para sentar. No comum, você pode ir em pé ou sentar aonde tem vaga. Optamos por esse trem pelo tempo e também porque estávamos com malas. A viagem foi mais ou menos 45 minutos. Não optamos por táxi ou aplicativos de carro, porque de transporte sai mais barato. E também pela questão de tempo, já que de carro você corre o risco de pegar trânsito. Finalmente chegamos na estação principal de Seul e fomos caminhando até o nosso hotel, que eram apenas 15 minutos. Estávamos muito animados, a gente ia deixar nossas malas no hotel e já íamos sair para explorar Seul. Encontramos uma Daiso no caminho e resolvemos comprar algumas coisinhas. Todo lugar que a gente vai numa Daiso, é incrível. Pegamos algumas comidinhas para experimentar e algumas coisinhas que a gente usar no dia a dia. Finalmente chegamos no hotel e o Matheus já estava fazendo check-in. E pra ser honesta, eu já queria esticar as minhas pernas, porque eu já estava cansada. Mas não é todo dia que podemos viajar para a Coreia do Sul. Ficamos em Seul 3 dias e para ter um bom proveito, a gente organizou as atividades em certos horários. Meu Deus, tá tudo escuro. Chegamos no nosso hotel. Nosso hotel lembra muito o Brasil. Meio brasileirado, o Matheus não tá fazendo nada aí. O chão avermelhadinho do Brasil. Nossa, mano, lembra muito os banheiros do Brasil, né? Aí aqui já tem um lado mais asiático. Aí aqui fica meio Brasil de novo. É isso aí. Gente, isso daqui é para caso de terremoto. Se der um terremoto, né, tem até a instrução aqui, né, do que fazer. Se der um terremoto muito forte, você amarra uma corda na janela e desce. Não sei se dá pra ver aqui. Deixa eu abrir. E desce. Meu Deus, não sei como desce lá embaixo. Mas é isso. Se der um terremoto muito forte, você vai amarrar a corda conforme a instrução ali e vai descer. Eu não sei como que eu faria isso, gente. Eu provavelmente me espatifaria no chão, mas é isso. Compramos umas bobeirinhas para experimentar. E esse daí é o Matheus, caçando câmeras que poderiam supostamente estar escondidas no hotel. Testa aqui na entrada. Para quem está achando exagero, os países asiáticos são conhecidos por câmeras escondidas em hotéis e em lugares públicos para gravar e colocar em sites proibidos. Eu sei, isso está acontecendo no mundo Porém, inteiro. A polêmica é tanto entre a China, Japão, Coreia e outros países asiáticos que a gente não quer pagar para ver. Mesmo o hotel deixando algumas coisas pra gente, a gente costuma comprar alguns produtos pessoais. Depois de conferir tudo, a gente pegou rumo para o metrô. Fomos caminhando até ele e foram mais ou menos 10 minutos do hotel.
Maps não funciona muito bem, então usamos outro aplicativo. Vou fazer um vídeo falando sobre isso. E na estação a gente voltou a recarregar o cartão, porque ainda não sabíamos quantos que a gente ia gastar para se locomover indo para os lugares que a gente ia. Acabou que a maioria a gente fez a pé e não gastamos tanto no cartão. O metrô da Coreia do Sul é muito simples. O Team Money Card você encontra em lojas de conveniência. E para recarregar tem a opção em inglês. Como eu já disse, os metrôs eles não são tão pontuais, mas são de excelente qualidade. A nossa última refeição tinha sido no aeroporto e depois aquelas bobeirinhas que a gente comprou para experimentar. Tinha tanta coisa diferente que a gente nem sabia o que escolher. Quem tá me acompanhando aqui sabe que eu sou um pouco chata para comer e que eu também odeio gastar dinheiro com comida que eu não gosto. Então eu fui escolhendo coisas que não tinha cara de tão peculiar. Algo que eu sei que eu vou conseguir comer. Pois, oxe, dinheiro não dá em árvore. O meu marido, ele já gosta de arriscar experimentando coisas diferentes pra comer, mesmo que ele ache horrível. E aí, é claro, eu me aproveito pra comer um pouco do dele pra saber se eu ia gostar ou não. Uma coisa que eu gostei muito da Coreia do Sul é que a gente encontra muitos pontos com banquinhos pra poder sentar, coisa que quase você não vê no Japão. E isso super facilitou pra gente comer em céu aberto. Fazendo uma comparação com a China também tem lugares pra você sentar e comer. Eu já fui logo filando esse dog porque tava com uma cara muito boa. Esse leite sabor melão eu já tinha tomado na China e eu achei um pouco diferente. Esses dias que passei na Coreia do Sul, eu experimentei alguns sabores e eu gostei da maioria. E deixa eu revelar aqui pra vocês, o meu signo é de touro. Então imagina se eu fizer um rolê sem comer, né? Eu vou ficar insuportável. E pra piorar, eu ainda tenho ascendente em virgem. Chegamos então no nosso primeiro destino. Talvez muito conhecido por vocês, pra quem gosta aí de dorama, K-drama, ou para quem já gosta da Coreia há muito tempo. Vou adiantar vocês que eu e meu marido não alugamos roupas, pois eu não me sinto muito confortável apropriando de uma cultura que não é minha. Eu sei que muita gente faz isso pra se sentir num dorama, num K-drama, mas eu particularmente não gosto. Mas também não fico enchendo o saco de quem faz, ok? Eu também super acho bonitinho. E para deixar bem claro, de forma alguma eu estou criticando quem faz o uso da roupa. E isso é uma regra pra qualquer país. Eu moro no Japão há algum tempo, também não uso as roupas tradicionais japonesas. Fui pra China e também não senti necessidade disso. E se eu for conhecer outros países, vai ser a mesma situação. A não ser que o país obrigue você a usar uma roupa. Nessa situação, ok. Um exemplo, alguns países pedem pra você usar uma vestimenta pra entrar em templos. Ai, então se eu for branca e colocar trança, você não vai gostar. Eu não tô nem aí pro que você usa ou deixa de usar. Quando eu penso em apropriação, estou pensando sobre mim, e não sobre o que os outros fazem. Bom, sobre as vestimentas, pra quem quer alugar, dependendo da data, você pode encontrar imensas filas. Do meu ponto de vista, não vale a pena. Mas se você quiser fazer muito uso da roupa, separe um tempo pra isso também. Sobre esse lugar, ele é gigantesco. Possui um jardim muito lindo. E toda a sua arquitetura e estrutura são belíssimos. Como chegamos em Seul um pouco tarde, devido aos horários, todas as locomoções, as atividades desse dia foi apenas o templo e algumas voltas que a gente deu na rua. Viajamos no mês de maio e ainda é a estação da primavera. Não é tão frio e também não é tão quente. E do templo a gente seguiu para o centro de Seul. Uma coisa muito fofa da Coreia do Sul é que aonde você vai tá tocando algum tipo de musiquinha. Pra quem é fã de K-pop, então, todo lugar tá tocando alguma música. E além disso, ainda há toquinhos fofinhos que tocam na estação de metrô, no semáforo e dentro da cidade quando há aviso de alguma coisa. A cidade é bem organizada e limpinha. Fazendo uma pequena comparação com o Japão, eu achei o centro da Coreia do Sul muito mais vivo. O Japão é lindo também, mas ele é muito concentrado em bairros. A Coreia do Sul, conforme você vai andando pela cidade, ela é sempre bem viva. Eu e meu marido gostamos bastante disso.
Pode não parecer, mas eu e meu marido somos um pouco tímidos. Não estamos muito habituados a pegar uma câmera e sair falando no meio de todo mundo. E é por isso que, por enquanto, os formatos do meu vídeo são assim. Mas conforme o tempo, a gente vai melhorando. E depois de dar uma voltinha pelo centro, a gente resolveu ir no famoso bairro. Saindo do templo até o bairro, foram mais ou menos aí 20 minutos. E lá, a gente vai encontrar muita barraca de comida, muitas lojas de aparelhos eletrônicos, roupas e calçados no estilo coreano. E para quem ama um skincare, lá tem muita opção também. E encontramos a maior DAIS tão prometida de Seul. A gente entrou lá, mas eu resolvi não gravar porque tava muito cheio de gente. Mas pra ser honesta, eu achei muito parecido com a do Japão. E os preços também. Era alguma coisa ou outra que era muito diferente. Mas se você gosta de cacarequinhos, lá você vai encontrar um monte de coisa por um preço bem legal. E de lá, a gente já foi caminhando pro famoso rio. Fomos nele à noite porque achamos que ia ficar mais bonito. É um lugar muito romântico e você encontra muitos casais. No mês de maio não é tão quente e nem tão frio, mas o ideal é levar um casaquinho. As ruas de Seul são bem lotadas, tanto à noite quanto de dia. Porém, achei a vibe da cidade bem leve e com bastante espaço para andar. Não são calçadas estreitas que fazem você ficar esbarrando nos outros. E de lá já pegamos rumo para voltar pro hotel. Foram 15 minutos de metrô. E finalmente a gente chegou no hotel para dormir. E vamos de segundo dia então? E hoje a gente vai preparar a perna porque a gente vai andar horrores. Tive que sair com o cabelo molhado porque o secador desse hotel não dava conta de secar o meu cabelo. Acordamos bem cedinho, tomamos café e já seguimos para o metrô. A nossa primeira escolha do dia então foi esse lugar. É uma vila composta de casas tradicionais. Também há uma parte comercial, onde eu não gravei, pois havia muita gente. Eu fico um pouco desconfortável de colocar a câmera na cara das pessoas. Ao visitar o bairro, você deve fazer silêncio, pois há pessoas que moram nele. E de lá, a gente pegou um metrô até o Memorial da Coreia do Sul. Nós chegamos numa época muito florida da Coreia. Não havia pés de sakura, as flores de cerejeira, mas mesmo assim deu para apreciar a primavera. O memorial é composto por histórias de guerra. Guerras travadas entre as Coreias, Coreia do Sul e Coreia do Norte. E também sobre o Japão. Se você gosta muito da cultura da Ásia, é provável que você já saiba que o Japão foi o terror das Coreias, da China e de muitos países asiáticos. E nesse museu tem a representação de muitas coisas. Até mesmo os tanques e aviões verdadeiros que foram usados na guerra. Nesse mural está o nome de todos os soldados que participaram da guerra. O lugar é bem grande e de extrema paz. A gente não pagou nada para entrar, mas você pode fazer uma doação com um valor simbólico. Achei o movimento do lugar bem ok. E de lá, a gente seguiu para um bairro comercial. Aqui, eu achei que eu encontraria mais comidas de rua, mas na verdade, era um comércio de roupas e utensílios de casa. Tem um preço acessível, mas não era o que eu estava procurando. Já que era bem próximo do centro, a gente resolveu dar mais uma voltinha por ali. Daqui, a gente pediu um carro de aplicativo e fomos para a Torre de Seul, 40 minutos até lá. Chegando lá, a gente pega um teleférico até lá em cima. E depois a gente também tem que subir os degraus. Para quem não quer pagar o teleférico, tem a opção de começar lá de baixo. Porém, é uma caminhada, então. E por fim, chegamos na torre tão famosa dos apaixonados. E é verdade, tem cadeado pra dedéu. E aqui a gente passou algumas horinhas apreciando a vista.
Chegamos lá à tarde e ficamos esperando escurecer um pouco. Como estávamos cansados de andar, aproveitamos para descansar. Todo lugar que a gente vai, a gente sobe numa torre. E o meu horário favorito sempre é à noite. Como a gente ainda tinha pique para andar, resolvemos ir em outro bairro, conhecido por danças e música. Pegamos outro carro de aplicativo e foram meia hora até lá. Como eu já disse antes, eu não sou do mundo do K-pop. Pode-se dizer que eu sou uma grande ignorante em relação a isso, mas eu gosto de ver pessoas dançando e cantando, então esse bairro é bem atrativo para nós. 노래 속에 감춰진 너를 못 봐. 나는 알아 내게 모여 그토록 찬란한 너의 아 뭐라고! O bairro tem um monte de apresentações, desde arte de rua, músicas, danças e até mesmo teatros. E isso é o dia inteiro. A gente chegou à noite e ficamos um pouco, mas como nós tínhamos atividades para o outro dia, não ficamos a noite inteira. De lá, a gente pegou um carro de aplicativo de novo, paramos numa loja de conveniência para pegar algumas coisinhas e seguimos pro hotel, porque a gente já estava exausto. Na Coreia do Sul, quando você faz uma compra, você tem que assinar o seu nome na maquininha. Conseguimos utilizar o nosso cartão internacional normalmente. E finalmente chegamos no hotel. E nós vamos na Naná para dar continuidade nesse passeio. E no outro dia, então, acordamos bem cedinho, tomamos nosso café e já colocamos o pé na estrada. Nosso destino, então, era o Parque Lotte World. Levamos o dia inteiro lá. Vou fazer um vídeo à parte falando sobre o parque. Legal, né? Vou adiantar algumas coisas sobre o parque. Ele é extremamente lotado e as filas vão variar de 1h30 até 3 horas. Você também pode comprar o passe para cortar fila. Já é aqui? O parque é bem completo. Tem a parte mais radical e tem a parte mais leve. Não fomos em todos os brinquedos porque eram muitas horas de fila. E a gente não comprou o passe antes. Parece um Pokémonzinho, não parece? É um pouco parecido com a Disneyland e com a Disney Sea do Japão. Durante o dia tem várias apresentações.
Paramos pra fazer uma boquinha e nesse dia a gente comeu super pouco, porque a gente passou muito tempo na fila pra ir nos brinquedos. Meu Deus. Nossa recomendação sobre o parque é que você vá se você estiver procurando esse tipo de diversão. Mas se o seu tempo for muito curto na Coreia, talvez não compense. Esse dia foi tão corrido que eu esqueci de gravar, eu indo até o próximo local. Estávamos tão cansados que a gente realmente só passou por lá. E aqui eu fui comprar um refrigerante e fui trollado. Isso aqui é descaso com o consumidor. E de lá, a gente voltou a pegar um metrô e voltamos pro hotel. A gente estava exausto. E se você chegou até aqui, deixa o like e o resto você já sabe. Se chegou até aqui, deixa o like, se inscreve no canal.